Senhores telespectadores, temos a alegria de iniciar mais um programa ASP-UF em Ação, que é um programa desenvolvido pela Associação dos Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Hoje estamos com um programa que é uma sequência de outros programas já gravados sobre direitos humanos fundamentais. E o tema que vamos trabalhar hoje é a educação como um dos direitos humanos fundamentais. Para entrevistar, estamos contando com a participação, e agradecemos muito, da professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, que é professora formada em Ciências Sociais na UF, tem mestrado e doutorado em Educação pela UERJ, é professora de ensino fundamental e é professora também da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. E atualmente ocupa a função, o cargo de secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Niterói. Nós agradecemos à professora Flávia de estar conosco, dar a sua contribuição para este programa de hoje. E como o tema é educação e direitos humanos, a primeira questão que eu gostaria de colocar para a professora Flávia é: se nós olharmos a educação de acordo com o artigo 205 da nossa Constituição e também olharmos de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ambos os documentos legais falam que a educação é um direito do cidadão. Como é que a senhora vê isso? Professor Antônio Paul, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar hoje com vocês aqui, falando sobre um tema que é um tema extremamente importante, educação e direitos humanos. Mais do que nunca é preciso pensar na questão da educação como direito num país tão desigual, numa sociedade que atravessa tantos problemas como nós estamos atravessando. Eu gostaria de destacar, de lembrar que a questão da educação como direito é o resultado de um processo histórico. Nem sempre no Brasil tivemos essa compreensão nítida que a educação deveria ser assegurada a todos e que seria um direito subjetivo dos cidadãos. Então, chegamos ao século XX ainda em processo, e é somente a Constituição de 88 que vai garantir e consolidar a educação como um direito dos cidadãos, né? E isso é ratificado naturalmente pela Lei de Diretrizes e Bases. Então, hoje, nós temos clareza acerca desse direito. Mas acredito que na prática, na realidade, ainda temos muito a avançar para que efetivamente a educação seja, e uma educação de qualidade social, seja garantida a todos os cidadãos. Sendo um direito fundamental, é um direito subjetivo de todos os cidadãos, no caso do Brasil. Evidentemente que o direito à educação, ele é colocado muitas vezes como sendo apenas sinônimo de escolarização. Evidentemente, a escolarização é um dos aspectos desse direito. Podemos analisar dessa forma? Podemos, professor. Eu acho que o senhor está tocando num ponto importantíssimo. Porque não basta apenas garantir o acesso, o acesso da criança, o acesso do indivíduo à escola. É preciso também, que esse acesso seja garantido com qualidade. E qualidade que nós falamos é qualidade, hoje mais do que nunca se fala inclusive no direito à aprendizagem, A aprendizagem é um direito também. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza. Não basta botar as pessoas na escola, não basta garantir, ampliar vagas, aumentar o número de unidades escolares. É preciso que a gente resguarde, e aí com muita responsabilidade social, esse processo como processo de qualidade. E olhando a questão da escolarização, nós percebemos que o Brasil está fazendo uma caminhada no sentido de tentar garantir o acesso à escola
com idade cada vez menor. Houve época em que a gente tinha uma legislação que dizia dos 7 aos 14. Hoje, nós já percebemos que a legislação contempla, e a intenção, mais ainda do que a própria legislação, contempla um acesso já a partir dos 4 anos de idade, ou até em idade menor. Como é que acontece isso? Exatamente. E aí eu peço licença até para me referir ao caso de Niterói, né? Nós estamos na cidade de Niterói fazendo um esforço muito grande, porque há uma obrigação legal, né? Há uma obrigação que até 2016 a pré-escola, 4 e 5 anos, né, esteja universalizada. Então, a cidade de Niterói está se preparando para chegar a 2016 com esta tarefa cumprida. Hoje, nós temos um programa muito grande, que se chama o Programa Mais Infância, que tem como objetivo não só qualificar o trabalho na educação infantil, mas como também expandir o número de vagas. E para que isso seja feito, é preciso, e nós temos, né, um planejamento muito forte, alocação de recursos também, e muito foco nisso que a gente enxerga como uma tarefa, né? Garantir às crianças de 4 a 5 anos o direito também à pré-escola, né? Naturalmente que isto não é realidade em todo o país. Alguns municípios, algumas cidades enfrentam dificuldades para chegar a 2016 com a pré-escola universalizada. Mas eu acho que é preciso ter foco, e é isso que a gente vem buscando fazer. Isso é muito bom, a gente saber que Niterói está se planejando para oferecer uma escola desde os 2 anos, desde a infância, para toda criança. Evidentemente que, quando a gente se fala isso assim, de maneira geral, a gente nem sempre tem a percepção das implicações seríssimas que isso traz, uma vez que existe todo o processo de criação de escolas, adaptação de prédios, formação de professores, elaboração de programas e treinamento contínuo de professores. Esse projeto, seguramente, a Prefeitura, então, está tentando, diríamos assim, planejar para os próximos anos. Na realidade, nós já estamos assim, fazendo, né? Nós já construímos em 2 anos de gestão, né? 2 anos, né? Desde 2013, 2 anos de gestão, implantamos 18 novas escolas, sendo que boa parte destas são unidades de educação infantil. A ideia é ampliar construindo prédios, ampliar também incorporando creches comunitárias, com muito respeito às creches comunitárias, mas elas têm um papel a cumprir, elas colaboram muito com a oferta da educação infantil, mas a nossa intenção também, a médio prazo, é ir incorporando e tornando essas unidades de educação pública. Ao lado disso, que é uma tarefa de ampliação de vagas, nós temos também um esforço grande no campo curricular e no campo também da qualificação dos professores. Este realmente, professor Pull, é um esforço permanente. Hoje, eu brinco que nós temos o que nós estamos chamando de forma muito carinhosa de um cardápio de formações. Oferecemos as formações para os diferentes profissionais que atuam na escola, desde merendeiros, que precisam também passar por um trabalho de atualização constante, até os professores que trabalham na alfabetização, na educação infantil, orientadores educacionais, todos são convidados a participar dos momentos mais diversos. O interessante é a gente lendo a evolução de alguns países. O Brasil está, claro, com a grande maioria que está tentando, diríamos assim, atender as crianças de 7 anos, baixando a idade. Se a gente for olhar, por exemplo, como se implantou o sistema educacional do Peru, o Peru teve uma experiência muito interessante na guinada oposta. Ele começou dizendo que a obrigatoriedade do objeto da educação, em primeira, é de 0 a 2 anos. É de 0 a 2 anos porque não pensou em escolarização, pensou em educação da família e do contexto social para que a criança, qualquer que fosse o nível social dela, tivesse acesso aos
elementos fundamentais, que seria uma espécie, diríamos assim, de educação para a pré-escolarização. É uma experiência muito interessante essa do Peru. Claro que a nossa legislação sempre foi no sentido de 7 a 14, e depois o esforço de 6, de 4, de 2, etc., que é uma guinada interessante. Tomara que a gente chegue também aos 0 anos, não na escolarização obrigatória, mas num sistema de educação da família que possa dar o apoio. Porque isso também acontece hoje. Por exemplo, quando você pensa ou na creche, ou no maternal, ou mesmo na pré-escola, a atuação da família é fundamental. Não é isso? Agora, evidentemente que, quando a gente olha esse aspecto, há um outro esforço grande que eu sei que a rede municipal faz, que é a questão da evasão, a questão da reprovação, a questão da criança que tem o acesso à escolaridade, mas por múltiplas causas, às vezes, não consegue cumprir essa escolaridade. Eu acho que o senhor está tocando num dos nossos principais desafios, né? Porque se hoje avançamos no campo, né, de garantir, na garantia do acesso, né, ainda temos muito a fazer no que tange a qualidade desse processo educacional, né? Observamos que a questão da reprovação no ensino fundamental, sobretudo no segundo segmento, né, no Fundamental 2, como a gente chama, né, ela é um nó. Né? Essa criança entra, mas essa criança, um bom número delas, né, não consegue concluir. Por outro lado, temos também questões relativas, né, que levam o aluno a abandonar a escola, que estão relacionadas ao próprio contexto social. Hoje, as questões sociais, elas influenciam o contexto de violência, a questão também da migração constante que alguns pais sofrem, né? Que moram dentro de comunidade e são forçados a abandonar suas casas. Tudo isso, sem dúvida, também são fatores que afetam o processo educativo. A gente sabe que educação é um fenômeno social. E fenômenos sociais sempre têm múltiplas causas e múltiplas explicações. Então, o problema da evasão, o problema da continuação, evidentemente tem a causalidade social, a causalidade da migração, a causalidade, muitas vezes, ela não é do interior do processo educacional, ela é exterior ao processo educacional. Mas, professora, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, agradecemos e agradecemos ao público, fique conosco, e daqui a uns instantes nós voltamos e damos sequência a este programa, o tema tão importante, educação como direito humano fundamental, contando com a participação da professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, secretária municipal de Educação de Niterói. Senhores telespectadores, com muito prazer, damos continuidade ao programa da ASP-UF em Ação, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, e hoje o tema, o direito à educação, como um direito humano fundamental, contando com a participação da professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, que é a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. No primeiro bloco, abordamos basicamente a questão do direito à educação. Nesse segundo bloco, vamos explorar um pouco mais a questão da educação para esse direito. Por quê? A gente tem duas questões.
quando há um direito, há dever. E ao direito corresponde um dever. Mas, ao mesmo tempo, há toda uma educação se fazer para a pessoa querer exercer esse direito, ou seja, buscar, brigar para poder exercer esse direito. Esse é um segundo bloco, então, um segundo foco que nós queremos perceber. Quanto a isso, também a nossa Constituição dá o direito, mas ela também dá a obrigatoriedade ao poder público para que garanta o direito à criança. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo, né? E o senhor também está lembrando um aspecto que é muito importante. As pessoas, né, os cidadãos, às vezes, não entendem que a educação é um direito, né? É um direito, mas também acarreta seus deveres. E qual é o dever do responsável? É matricular a criança na idade correta. Não temos problemas de vagas, por exemplo, no município, mas temos muitos problemas com relação a pais que nem sempre enxergam nisso uma tarefa que eles precisam dar conta e cumprir. Então, abrimos o processo de matrícula e, no entanto, muitas pessoas perdem a vaga, perdem o tempo e chegam com o aluno à escola muito tempo depois. Então, é preciso educar também a família para que a família colabore, para que a família entenda que isso é um direito da criança e um dever também do responsável. Agora, eu acho que a educação, né, ela é um direito, mas às vezes, né, nós temos uma herança clientelista muito forte, né? Os pais também enxergam nisso um favor que o poder público está fazendo. Não é a favor do poder público, é dever do poder público. É dever de nós gestores garantirmos que essa criança tem acesso à escola e tem acesso ao melhor que o município pode ofertar. Então, é preciso também uma mudança de cultura. E isso só se faz com muito tempo, né, professor? É todo um processo de educação da sociedade. Exatamente. Para que o pai, a família, perceba que, assim como ela tem outros direitos, ela tem direito a que seu filho tenha escolarização. E isso é preciso todo um processo de educação, todo um processo de informação, é a chamada para a escola. Assim como a gente tem aos 18 anos, todo rapaz tem a chamada para o serviço militar, nós temos aos 4 anos toda criança chamada para ir à escola e toda a família que tem obrigação de fazer isso. Não é isso? E esse olhar, a Secretaria do Município de Niterói, como é que a senhora já colocou que está todo um planejamento para poder atender a isso? Na minha percepção, nós temos Niterói, em termos de escolas, uma localização um pouco não muito planejada, nem na rede particular, nem na rede pública. Ou seja, a concentração das escolas, ela se fez historicamente, não é aqui agora, historicamente, Fonseca e Caraí. Então, olhamos as escolas, Fonseca a gente tem uma escola ao lado da outra. E Caraí temos uma escola ao lado da outra. E a gente fica naquela expectativa que a população procure Fonseca e procure Caraí para a escola. Mas há um projeto da Prefeitura Municipal e já há uma ação de colocar mais escolas em outras áreas. Na realidade, hoje nós temos um planejamento estratégico que foi elaborado em 2013, assim que se iniciou a gestão, e nesse planejamento estratégico nós temos um diagnóstico que aponta dados populacionais e que aponta para nós também as demandas de vagas de escolas no município. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos justamente implantando equipamentos nas áreas onde existe este vazio. Citaria, por exemplo, a região oceânica. A região oceânica é hoje uma das regiões mais dinâmicas da cidade, com um crescimento populacional também acentuado. Nessa perspectiva, nós já conseguimos implantar 1, 2, 3 novas unidades, sendo que uma unidade de ensino fundamental
que oferece até 500 vagas, e unidades também em Piratininga de educação infantil. Estamos ainda construindo também na região de Matapaca, de Pendotiba, onde também não temos tantos equipamentos escolares, uma nova creche. Estamos construindo também equipamentos na região de Engenho do Mato. Então, são regiões onde no mapa nós tínhamos um vazio, e é justamente nestes vazios que a gente está procurando implantar. Cito assim, não sem uma ponta, não direi de orgulho, mas de felicidade, né, a implantação da unidade de educação infantil no Caramujo, né? Essa unidade é a maior unidade de educação infantil que o município conta. Temos cerca de 280 crianças matriculadas em horário integral, com 4 refeições, 2 professores, e não trabalhamos com auxiliares, 2 professores por sala de aula. E é uma unidade que rivaliza, se não supera, as unidades particulares. Porque hoje a nossa preocupação é oferecer realmente o que nós temos de melhor para essas crianças das classes populares, sabendo até que a escola ela tem um papel fundamental no acesso, né, e na construção do capital cultural dessas crianças. Então, a escola pública ela precisa ser a melhor. E aí nós estamos assim fazendo isso, colocando nessas regiões. Temos ainda várias unidades que estão sendo até planejadas para a gente poder cobrir esses vazios da cidade. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque há alguns anos atrás, a ASP-UF criou algumas comissões junto com um grupo que era liderado por pessoas que faziam trabalho integrado com a ASP-UF. E a pergunta era, Niterói, como vamos? E aí nós participamos, eu pessoalmente participei do grupo Educação. E na ocasião, uma das questões que nós exatamente levantamos foi a localização das escolas. E apontamos naquela ocasião de que a região oceânica, especialmente Piratininga, Itaipu, Matapaca e tal, não tinham nenhuma escola, nem municipal, nem estadual. E tinham muitas escolas particulares começando, porque é uma região que cresceu demais, que hoje tem mais de 100 mil habitantes, e com essa população toda, a escola tem que estar presente. E como a gente vê que educação, escolarização é um direito, o município está respondendo, dando possibilidade para que a população de lá tenha acesso a esse direito. Então, eu declaro aí a minha felicidade em saber desse projeto todo. E até estou lembrando que nós vamos construir também mais uma, essa será de ensino fundamental, na região de Engenho do Mato. Uma região onde, num dado momento, iriam instalar um posto do Detran, mas esse terreno é nosso hoje, e ele vai também abrigar uma grande unidade de ensino fundamental. Agora, é um pouco isso, né? A gente tem que ter essa clareza da nossa responsabilidade, essa clareza de que é um direito da população, que o poder público tem que trabalhar para garantir esse direito, sabendo também, como já comentamos, né, professor, que não basta apenas ampliar as unidades, é preciso garantir as condições efetivas para que as crianças frequentem a escola. E aí lembro até de uma iniciativa que nós tomamos, que eu costumo dizer que parece uma coisa não muito importante, mas vem colaborando nessa concretização e consolidação do direito, que é o RioCard acompanhante. Hoje nós garantimos também a passagem do responsável, para que o responsável leve a criança à escola. Então é isso, um conjunto de ações, um conjunto de políticas, de programas que tem como objetivo efetivamente garantir o acesso da criança à escola pública. Então a população precisa saber de que para cumprir o seu direito, o Estado, o município, está fazendo a parte dele, que seria o dever de garantir a escolarização de toda criança. Mas eu queria também entrar numa outra questão. Há uma colaboração mútua que a Prefeitura Municipal de Niterói, através da sua secretaria, oferece à população
E a Universidade Federal Fluminense, através da manutenção de escola no Hospital Antônio Pedro. Comente um pouco essa questão, até para que o público também conheça isso. É interessante, né? E é um programa muito, eu acho assim, que é muito caro para todos nós, né? Que é o programa de pedagogia, né? De atendimento à classe hospitalar. Porque esse programa, ele está dentro do Hospital Antônio Pedro, não é isso, né? E ele justamente tem o objetivo de garantir aquelas crianças que estão doentes, muitas delas não têm nem perspectiva de sair do hospital, mas garantir a estas crianças também o acesso à educação. Então, hoje, nós temos classes hospitalares, né, que é justamente esse trabalho para que essas crianças também tenham ali no seu tempo, de acordo com aquele espaço, o atendimento escolar. Que bom. De repente, a senhora gostaria, porque estamos quase terminando o nosso tempo, deixar a sua mensagem final sobre essa questão nossa de abordar educação como direito e também obrigação como o Estado, no caso aqui, o município, respondendo a esse direito. Eu costumo dizer que é preciso que todos os envolvidos neste processo, né, gestores, professores, diretores, a sociedade em geral, enxergue na educação um fator de crescimento, um fator que realmente é importante para o avanço social. Eu acho que não se faz uma sociedade sem educação. Então é preciso que os gestores públicos deem conta da sua tarefa, tenham clareza que isso não é benesse, isso é dever enquanto gestor, mas é preciso também que na ponta todos façam a sua parte. Então, ontem até, se o senhor me desculpe assim a digressão, eu li uma coisa que eu achei assim instigante, né? É preciso que hoje a escola, né, e o professor, ele seja alguém que inspire o aluno, né? Que inspire o aluno a continuar, que inspire o aluno no seu desejo de se educar. Então, é preciso que todos estejam assim com muita clareza e educação não se faz só com competência técnica. Educação, isso é uma coisa antiga, né? Se faz com competência política e se faz também com o coração. O coração precisa andar à frente. Muito bom. A gente lendo nos jornais, a Ordem dos Advogados tem um lema que eles estão trabalhando muito, que sem advogado não há justiça. E eu sempre digo que sem educação não se faz nação. Quer dizer, não há como criar uma nação sem a educação. E a educação básica é a base. É a base de tudo. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu quero agradecer novamente à professora Flávia de ter estado conosco, ter nos dado essas orientações e termos trabalhado um pouco a questão direito, educação como direito humano. E acessem a esse programa, nosso site está na telinha, comunique-se conosco. Muito obrigado.